Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera. E hoje eu tenho a companhia de uma pessoa que vai falar de um tema aqui extremamente importante, aliás, mais que importante, essencial. Doutora Letícia Margallo, minha querida amiga, praticamente irmã e endocrinologista que eu respeito demais. Bem-vinda! Obrigada, Vitor. Tudo bem? E é muito legal vir aqui falar com esse público geral sobre obesidade, né? Que é um tema que eu gosto muito de falar. E eu acho que a gente precisa mesmo desmistificar muita coisa que tem sido falada por aí. Muito bom. Eu não cheguei a ter uma história de obesidade que a gente possa dizer assim, nossa, né, como ele era obeso, mas eu tive uma condição de saúde com um certo sobrepeso e eu percebi aquilo em exames de sangue e tinha uma qualidade de vida um tanto quanto complexa. E ter aqui você, para mim, é uma grande honra, porque não apenas a gente se conhece há mais de 20 anos, mas tem outras coisas aqui, né? Você deve lembrar muito bem que você me indicou meu primeiro personal, você me indicou a pessoa que ajudou a consertar minha coluna. Você tá sempre me ajudando, né, Letícia? Então tinha que estar aqui e ajudar os outros também, né? Em resumo, eu criei um monstro, né? Pode-se dizer que sim, mais um monstrinho do bem, né? Tudo bem. Bom, Lelê, é o seguinte, ah, trazer você aqui tem uma relevância gigante pelo próprio tema, pelo seu conhecimento, mas antes de tudo isso, por que a endocrinologia? Como é que tu chegou nisso? Porque quando a gente tinha contato lá há muito tempo atrás, né? A gente estudou juntos, inclusive. Você sempre, eu acho que você sempre falava da medicina. Se eu não me recordo muito mal aqui, você falava, mas eu não lembrava da endocrinologia. Como é que foi isso? Então, eu quando resolvi fazer medicina, eu queria fazer neurologia, né? Ah, Neurologia é uma área que eu acho linda, certo? Me apaixonei na faculdade, é muito legal. Só que tem um grande defeito, na minha opinião, que é a nossa ignorância no tema, né? A neurologia é uma área muito jovem da medicina, né? Comparado com a medicina como um todo. Então a gente sabe muito fazer diagnóstico, mas muito pouco como tratar. E aí isso me incomodava muito na época de faculdade, quando eu me deparava que era muito mais um artigo de olha o diagnóstico que eu fiz do que olha a diferença que eu fiz na vida daquela pessoa, né? E aí endócrino é engraçado que foi meio sem querer, né? Lá no início da faculdade, no quarto, quinto período, a gente precisa fazer uns créditos extras, né? Acho que isso tem tudo quanto é faculdade, né? Para formar lá. Eu fui começar a ver o que eu ia fazer de crédito extra e tinha uma vaga lá no departamento de nutrologia, que lá na FRJ é onde a gente fala de diabetes, principalmente, diabetes e dislipidemia, né? Que é o forte. E obesidade também, claro. E eu comecei lá no quarto período da faculdade, antes da fase clínica da faculdade, eu comecei no PINC, que é o Programa de Iniciação Científica, para ganhar crédito. Ponto. E aí foi um caminho sem volta. Aí eu entrei lá, comecei a me apaixonar pela especialidade, e ao contrário da neurologia, endocrinologia faz uma diferença absurda no tratamento da vida das pessoas, né? Então, é uma especialidade que você pega alguém que está com uma qualidade de vida muito ruim, quando tem uma doença associada, você trata a doença, a pessoa ressurge das cinzas. Então, isso é muito gratificante. Eu gosto muito dessa experiência com a especialidade. que legal, né? Então, de uma busca ali de créditos para cumprir tabela, basicamente, se tornou a tua grande paixão e hoje o que você faz com tanta dedicação. E você falou uma coisa aqui que acho que é um bom ponto para a gente dar partida no nosso tema, que qualidade de vida, né? Tem pessoas que estão buscando isso, outras brincam inclusive com o tema da obesidade, entram em um aspecto que não levam de fato tão a sério. Tem muita gente que eu conheci que você nitidamente percebia, olhando de fora, que tinha um sobrepeso ali, e a pessoa falava assim: não, fiz exame de sangue, tá tudo bem, eu vou continuar comendo aqui as minhas besteiras e tomando meu refrigerante, e a vida tá boa.
que você enxerga do panorama da obesidade no nosso país? Óbvio, né, a gente pode falar disso a nível mundo, eu imagino você tenha muitos dados e pesquisas sobre. Mas quando a gente fala de obesidade no nosso país, acho que é um tema um tanto quanto complexo. Então, o que está acontecendo? A obesidade é uma doença de fato? Tem gente que tem dúvidas. A gente tem taxas ou números específicos que podem destacar o quanto de outros problemas são derivados da obesidade. Então, um pouco desse teu, de um overview sobre a obesidade, acho que cabe para a gente ir pensando coisas aqui adiante. Eu acho que o principal problema, né, e que trouxe a gente para o momento de hoje, é exatamente essa ideia de que obesidade não é doença, obesidade é escolha, né? Existe isso muito no imaginário geral e no imaginário médico também, e foi encarado assim por muito tempo na medicina. Eu costumo dizer que o médico é um ser, médico de forma geral, é um ser que, se ele não sabe como tratar uma doença, ele tira do rol de doença. Isso é uma coisa humana, eu acho, que a gente viu inúmeras vezes na história da medicina. E obesidade era muito esse lugar, né? Era aquele lugar onde a gente não tinha um tratamento eficaz até pouco tempo atrás. Então, você não tem o que fazer, meio que problema seu. Você resolve comendo bem, fazendo atividade física, porque esse não é um problema meu, porque não tem um remédio que eu possa te passar. E aí foi ficando, né, esse ranço de que obesidade não é doença, que obesidade é escolha, e isso pauta, né? Isso pavimenta o caminho para todo o problema da obesidade que a gente vê no mundo hoje. Por quê? O que a gente vê, primeira coisa, atraso em buscar ajuda. Então, a gente frequentemente atende pela primeira vez pessoas com pesos muito elevados, que nunca foram no médico procurar ajuda para a perda de peso. Né? A gente escuta muitas vezes aqueles conselhos rasos de se alimente melhor, faça atividade física, estilo de vida saudável. Se fosse fácil assim, gente, ninguém ia ser obeso, ninguém gosta de ser obeso. Se você perguntar um a um para pessoas que têm excesso de peso, ninguém quer ter excesso de peso. Então, se fosse fácil, eu resolvo e eu tá tranquilo, ninguém teria, né? Então, é mais ou menos a ideia daquele tabagista que vira para mim e fala: quando eu quiser, eu paro de fumar, Bem sabe? comum, né? É mais ou menos a mesma ideia que se colocava, que o obeso ele tem que decidir parar de ser obeso para parar de ser. Só que isso não é verdade. E aí, graças a Deus, né, os últimos 15, 20 anos da medicina evoluiu-se muito no estudo da obesidade. E a gente conseguiu entender muito melhor todo o mecanismo envolvido por trás da obesidade e do aumento de riscos de todas as doenças que advém da obesidade, né? Então, a gente sabe hoje que a gordura não é um tecido inerte, ela é um tecido que tem produção de, que a gente chama de citocinas, que são substâncias inflamatórias. Então, o tecido gorduroso, principalmente o visceral, ele gera um status inflamatório crônico semelhante a uma doença inflamatória sistêmica, como um lúpus, uma artrite reumatoide. São doenças que, assim, a gente sabe de forma geral que a pessoa é inflamada. A obesidade gera um status inflamatório muito parecido, só que não é mensurável em exame de sangue. Então, se eu faço um PCR, por exemplo, que é um marcador inflamatório, em geral, a obesidade não sobe isso de forma significativa como uma doença inflamatória articular sobe. O que Então, é justifica muito... muitas pessoas a falarem: eu tô aqui obeso ou acima do peso, quer dizer, ele nem talvez se reconheça como obeso, né? Pode ter outras Uhum. questões aí, mas vai lá, pega o exame e fala: não, tá tudo bem, vou continuar. Ele tá usando É, um indicador apenas e ficando míope dentro daquele cenário. sem dúvida. E o nosso corpo é fantástico, né? Nosso corpo, ele tem uma capacidade de adaptação absurda. Então, tudo que acontece de forma paulatina, que não é agudo, o nosso corpo vai dando jeito de se adaptar. A gente pega, às vezes, situações e fala: como é que esse ser humano está vivo com esse exame? Né? Porque foi chegando ali devagar, não foi da noite para o dia. E com obesidade é a mesma coisa. Ninguém dorme magro e acorda obeso no dia seguinte. Né? Então, a gente tem ali um processo, todo um caminho entre um peso normal e a obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, que muitas vezes é negligenciado. Então, a gente conhece duas pessoas, as magras
e as obesas mórbidas, né? Obesa grau 3 que tem que fazer bariátrica, no imaginário popular, né? Então, esse cara é obeso, tem que fazer bariátrica. Todo o resto é gordinho saudável. Não é assim, né? Não é. E os estudos mostram que não é assim. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu queria muito que fosse. Mas os estudos mostram que não é assim. E, então, eu costumo dizer para meus pacientes, ia sair um Fred, já era, né? Depois a gente conta essa Tem que história. explicar aqui pra galera porque é do Fred depois. No final, no Depois final. eu costumo dizer para os meus pacientes que é como se a gente tivesse uma árvore, um tronco, a raiz e as folhas, né? E eu estivesse tentando resolver os problemas dessa árvore que está no lugar errado, ou da sujeira do chão, só cortando folha, cortando galho. Posso? Vai dar certo? Vai, mas dá muito mais trabalho. Quem são os galhos? É a pressão alta, é a diabetes, é a esteatose hepática, é a ansiedade, é a apneia do sono, é câncer. Eu tenho vários galhos nessa árvore que tem o tronco da obesidade. E a raiz? A raiz é múltipla, né? Essa raiz ela tem estilo de vida envolvido, sem a menor dúvida, mas tem genética, tem epigenética, que é o que você foi exposto ao longo da sua vida, tem nível de cortisol basal, que pode ser influenciado pelo sono ruim, por uma vida estressante, tem qualidade e quantidade de sono, que a gente não valoriza, e que cada dia mais a gente vai suprimindo o tempo de sono em prol de todas as outras milhares de funções. E dormir pouco, dormir menos de 6 horas por noite, é diretamente relacionado com peso, com ganho de peso. Por É uma quê? correlação direta, né? Porque é exatamente no período noturno, para eu fazer uma noite de sono de qualidade, eu preciso baixar níveis de cortisol e adrenalina para subir melatonina. Eles são hormônios antagônicos, né? Então, quando eu baixo o cortisol lá às 5, 6 horas da tarde, eu começo a subir melatonina, redução da luz, e aí o sono vem. Se eu suprimo esse pico de melatonina, sei lá, 8, 9 horas da noite, falo, não posso dormir não. Luz, tela, agitação, eu inverto de novo esse caminho. Então, eu subo o cortisol de novo, subo a adrenalina e suprimo melatonina. E aí, quando a gente para pensar em todo o mecanismo de homeostase corporal, né, de equilíbrio, eu tenho o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios de luta e fuga. Então, o que eles fazem? Disponibilizam açúcar para o sangue, atrapalham a absorção desse açúcar pelos órgãos que não são essenciais. Então, o cérebro fica conseguindo captar açúcar, músculo capta açúcar. Mas o resto, não. Então, eu fico com açúcar mais alto no sangue. Para quê? Para esse cara conseguir pensar Ali. que vai fugir do leão, né? Uhum. Só que se ele vai fugir do leão, ele vai correr, vai gastar energia, vai usar músculo. A gente não tem um leão, a gente tem normalmente uma Netflix na nossa frente, né? Então a gente faz todo esse mecanismo para ficar sentado comendo pipoca. Então, isso gera um aumento do apetite, porque o cortisol é um hormônio orexígeno, um hormônio que dá fome, cortisol e adrenalina, porque eu preciso de energia para todo esse processo, e eu não tenho o gasto calórico que o corpo se preparou para ter. Então, ele disponibilizou um bando de açúcar para você poder usar. Só que você não usa, você não tem no que usar, porque você vai estar estressado, mas você está estressado porque está fazendo um trabalho no computador. Você está estressado porque está sentado no celular. Você está estressado porque está jogando um joguinho e está perdendo, né? E a gente está se estressando cada vez com coisas mais banais, né? A gente está perdendo horas de sono por coisas cada vez menos necessárias, né? E aí isso modula todo o nosso apetite, modula toda a nossa percepção de saciedade e faz a gente comer no dia seguinte de uma noite mal dormida em torno de 600 calorias a mais baseado em carboidrato simples. Caramba, e carboidrato simples não tem micronutriente, né, cara? É porcaria. Porcaria Praticamente entre nenhum. aspas, vai. É como É ter alto calorias índice açúcar. glicêmico. É. É açucrão mesmo. Por quê? Qual é a ideia do corpo, né? Quando a gente volta lá na base, a gente tenta entender por que o corpo faz isso. Porque ele é idiota e quer te deixar gordo? Não, né? É porque ele foi selecionado para um evento. E aí, o que era que ele esperava? Ele esperava ter gasto todo o glicogênio e a reserva de açúcar dele, que é a nossa reserva rápida, e ele precisa repor isso. Agora que eu tô longe, não tô mais sob risco, o leão foi embora, consegui me desvencilhar da fera, eu tenho que repor isso. E aí lá atrás, onde o ser humano comia basicamente carne, ele precisa de carboidratos simples para poder repor essas reservas de forma rápida e tá pronto para fugir de novo se precisar. Entendeu? Então,
O seu cérebro vai te dar fome do que você precisa. Só que você Sim. pensando que você usou do jeito certo sua resposta hormonal, né? Só que a gente não usa do jeito certo há muito tempo, né? Então, a noite de sono mal dormida acaba sendo o cerne de muitas queixas que eu recebo todo dia no consultório. Então, eu tô sem disposição, eu tô sem libido, eu tô sem. Não consigo fazer as coisas, eu tô com a memória ruim, eu tô sem conseguir me concentrar. Aí você vai conversando, vai perguntando, e sono, como é que é? Não, sono é mais ou menos. Eu durmo lá por 1 hora, 2 e acordo 5h30, 6. Cara, é óbvio que vai estar tudo isso. Não tem hormônio que dê jeito, né? Não vai ser repondo nada que eu vou conseguir resolver esse E eu problema. imagino que tenha gente que chegue no teu consultório com essa situação e fala assim: "Pô, tu não tem um negocinho pra eu tomar? Pra eu melhorar Todo aqui a minha mundo. condição?" O tempo inteiro, né? Todo mundo, o tempo inteiro. Ou então, não, acho que é minha tireoide. Eu falo que a tireoide é a glândula mais injustiçada do mundo, né? É minha tireoide, tenho certeza. Não é, cara. Ela tá dando o melhor dela. O problema é que você não tá ajudando do outro lado, né? Nosso estilo de vida não ajuda, né? E aí, esse estilo de vida ruim, somado ao impacto da mídia, da propaganda, né? A indústria, cheio de ultraprocessado fácil, facinho, palatável, gostoso, que traz prazer imediato, contribuíram para essa epidemia de obesidade que a gente vive hoje. Né? E a gente já consegue dizer que é uma pandemia. Né? A gente tem no mundo inteiro, incluindo os lugares menos favorecidos financeiramente, a gente tem um aumento significativo do percentual de obesidade. A estimativa é que em 2030, 40% da população mundial seja obesa e Nossa, caramba, 68% com sobrepeso. Olha isso. caramba, meu Deus do céu. É muito grave o que a gente está vivendo, assim, para onde a gente está indo, né? E isso está começando cada vez mais cedo. Né? Infelizmente, a gente vê cada vez mais crianças super obesas, adolescentes super obesos. E o que a gente deveria estar fazendo para mudar isso, né? Que é ensinando as crianças a comer direito, porque na nossa época ninguém sabia direito que não devia comer, sei lá, geleia de mocotó. Na nossa época não se sabia que Nossa, danoninho todo dia não era uma boa ideia, quanto eu todinho, comia isso, meu Deus do céu. farinha láctea, né? Só Verdade. que hoje a gente sabe. E aí, se você tenta não oferecer isso para os seus filhos, você é o chacal Vilão, vilão, cruel, né? né? Vilão total. Como assim você não dá chocolate para os seus filhos? Toma um chocolatinho aqui, acabou. Ferrou-se, né? Porque Meu filho provou uma nunca tomou vez. refrigerante? Meu Deus do céu, que parece um sacrilégio, né? Isso. Pois é. Então é o paradoxo, né? Se você pega um adulto que não come açúcar, não toma refrigerante, come salada, esse cara é focado. Se você pega uma criança que não come refrigerante, não come açúcar e come salada, ele é um pobre coitado. Por quê? Porque eu tenho que primeiro viciar a criança para depois ela ter que ter força de vontade para deixar de ter aquele vício, pô. Né? Então, Aham. são tomadas várias atitudes que são caras, que são custosas e que não trazem impacto como traria talvez a gente educar os adultos, que a gente é responsável pela educação alimentar das crianças. Isso eu tento fazer muito com meus pacientes. Eu uso, inclusive, isso de motivação, né? Para mim, funcionou muito. Né? Acho que a minha maior motivação para a mudança de estilo de vida, mais do que todo o conhecimento, do que todo o resto, foi quando a Duda começou a alimentação complementar. Porque eu falei, cara, eu tenho que dar um exemplo. Ela já tem uma genética ruim, né? Puxada, porque o pessoal não sabe, mas eu sempre tive uma guerra com a balança. Eu tenho compulsão alimentar, eu me trato. Então, assim, meu marido, mesma coisa, né? Então, a gente já tinha os genes, a gente já tinha passado para eles. Então, eu tinha que ajudar com os hábitos, né? E aí, foi o meu maior gatilho de mudança foi a Duda começar a alimentação complementar. Eu aproveitei, cara, já que ela vai ter legume na minha casa todo dia para minha filha comer, eu vou sentar do lado e vou comer a mesma coisa. Porque ela não vai me ver comendo besteira enquanto ela tá comendo comida saudável. E foi muito bom para minha família, né? Foi uma coisa muito boa, assim, a gente fazer. E eu sugiro que se faça. Porque é uma oportunidade da gente mudar. Com um bom objetivo, com um bom motivo, digamos assim, né? É uma Olê, chance de transição. agora, isso que você está falando foi um exercício,
né, próprio de vocês, você, por acaso seu marido também se chama Vitor, meu xará, Verdade. vocês, tiveram a capacidade de fazer um exercício de autoconscientização sobre uma realidade a qual vocês tinham já conhecimento e falaram: "Opa, chega, é a hora da gente fazer uma mudança aqui". Uhum, A minha mudança, ela veio por um estado de uma doença que eu tive, você sabe muito bem, já contei isso aqui em outros uhum. episódios e tudo. Então, você acredita que a maioria das pessoas conseguem fazer uma transição dessa mentalidade de um estilo de vida, de um autocuidado? Eu tenho falado muito do autocuidado, do autoamor, né? E essa relação ela Uhum. se torna mais propícia ou aparente quando a gente passa por um evento que nos empurra e fala: chegou a hora. Né? O meu caso foi uma doença, você teve uma filha, e ali você falou: opa, é hora de eu despertar. Você acredita que isso é a grande realidade? A gente desperta por um evento que nos empurra? Ou a maioria das pessoas chegam aqui e falam: "Ah, não, quer saber? Vamos manter o estilo de vida aqui, é isso e tá tudo bem". O que você percebe no teu dia a dia aí como médica? Em geral, os que funcionam, né, as mudanças de estilo que realmente vão para frente, são mantidas, em geral tiveram um gatilho poderoso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Também é comum a gente ter alguém que tem um peso normal, come direito, nananã, e aí passa por um trauma, por uma questão, que às vezes pode ser doença, pode ser separação, pode ser depressão, e a partir dali vira uma chave que para desvirar é muito difícil, né? Então, as nossas válvulas de escape, elas precisam estar sempre abertas, né? A gente precisa estar sempre lubrificando elas, né? Se a gente comprime muito, vai escapar por algum lugar. E às vezes escapa por um lugar que a gente não previu que escaparia, né? Então é muito. A gente vê muito, às vezes, aquela história da pessoa que começou a ser reprimido por alguma coisa, ou por um trabalho, ou por um relacionamento, e aí passa a desenvolver o hábito do comer compulsivo. Por quê? Porque é um prazer imediato, é uma pílula de prazer. E nosso cérebro, nosso corpo é movido a prazer, né? Então, se a gente começa a não ter outras fontes de prazer, a comida é a mais acessível. Por quê? Porque não dá para viver sem comer, não dá para você tirar comida da sua vida. Então, a gente está sempre ali no fio da navalha. E quem já desenvolveu em algum momento transtorno alimentar, então já teve episódios de compulsão ou de anorexia, bulimia, enfim, é uma coisa só o transtorno alimentar, né? Eu falo que é um espectro que começa na anorexia e vai até o grande comedor, que é o Big Eating, mas é uma coisa só que você pode andar entre esse espectro. Quem já desenvolveu isso, nunca mais, infelizmente, consegue voltar a ter um comportamento alimentar normal, sair dessa faixa. Você trata, você controla, você se ajusta, mas sempre vai ser uma função na sua vida. Você sempre vai ter que prestar atenção naquilo. É diferente. Sabe quando você está respirando e de repente você passa a prestar atenção na sua respiração? É chato, né? É Então é verdade. como se você vivesse a vida prestando atenção na sua respiração, porque é você viver a vida prestando atenção na sua alimentação, né? E isso é muito exaustivo. Ainda mais porque as pessoas só sabem dar palpite errado, né? Eu fico impressionada sempre com a capacidade de palpite errado que as pessoas têm. Então, quando você está fazendo tudo certo, as pessoas vão te criticar porque você está fazendo certo demais. Se você É. está fazendo o que dá na telha, as pessoas vão te criticar porque você está dando na telha demais, né? Então, todo mundo adora meter o bedelho na vida dos outros sem saber o que se passa ali, né? Então, eu acho, Vitor, que é o seguinte, você fica flertando, você sabe, a gente sempre sabe quando tem uma condição, algum transtorno, você sabe no fundo do seu consciente que aquilo ali não é um comportamento normal. Seja a pessoa que tem toque, lava a mão 10 vezes, seja a pessoa que fecha a janela 5 para confirmar se está fechado, ela sabe no fundo do subconsciente dela que aquilo não deveria estar acontecendo. Mas enquanto aquilo não traz um sofrimento significativo, aquilo não começa a incomodar ela por outros motivos, talvez você não tenha essa força de virada de chave, sabe? Então, normalmente o que eu vejo é aquela pessoa que está flertando ali com a melhora eu tenho que melhorar por conta desses conselhos vagos. Você tem que se alimentar melhor. Você tem que fazer atividade física. Você tem que. E aí, às vezes, quando se deparam numa situação divisora de águas na vida, e aí pode ser nascimento de um filho, vontade de engravidar,
é uma coisa que muda muito também, no caso de mulher. Pode ser, sei lá, mudou de fase da vida, agora eu tô com a vida mais tranquila e consigo me dedicar para fazer atividade física. Pode ser. Então, dependendo disso, sei lá, meus exames estavam todos ótimos, eu estava feliz, agora eu tô com pré-diabetes. Porque é questão de tempo. A linha tá traçada, o caminho tá traçado. Só não vai chegar no destino se a gente mudar a linha de posição. Se a gente não fizer nada com a linha, tá traçado, vai chegar lá. Então, agora eu tô com pré-diabetes, eu tô com diabetes. E aí isso fala, cara, não, cheguei no meu limite, agora eu quero mudar. E aí o grande problema é que se você, nessa hora que você tá motivado, que você quer mudar, você cai na mão de alguém que não sabe o que tá fazendo, Ferrou. você perde uma grande oportunidade. Entendeu? Por quê? Porque que te usa algum remédio que até vai emagrecer, mas não pelos mecanismos corretos, ou que vai te fazer rebote depois, quando for tirado, ou que vai dar conselho errado, né? Não vai te avaliar de forma individualizada, porque cada pessoa tem um motivo principal que leva à obesidade. Não tem uma fórmula de bolo que resolva para todo mundo. Em nada, né? Mas obesidade principalmente. Eu preciso saber em que grupo que essa pessoa tá para poder pensar que tratamento vai ser mais eficaz, né? E o tratamento para obesidade ainda é muito estereotipado, né? Você ainda tem muito aquela ideia de remédio para emagrecer engorda tudo de novo depois. Remédio para emagrecer faz mal. Remédio para emagrecer é fraqueza, né? Esses raciocínios miúdos que atrapalham ainda mais o tratamento, né? Eu vejo, Olê, que até pessoas de círculo social que eu frequento, né, ou por algum motivo estou inserido ali, eu vejo algumas pessoas que, de fato, algumas não passaram por um evento gatilho, como você trouxe aqui, mas querem entrar numa linha que se julga mais saudável. Pô, falar, eu tenho que reduzir tanto de peso, sei lá, porque fez uma bioimpedância com alguma nutricionista, alguma coisa do tipo, e viu lá que tem que emagrecer alguma coisa. E aí, a pessoa recorre a uma condição que eu, pessoalmente, vou trazer opinião e ponto final, é atalho. Atalho. Hum, E aí uhum. cai nessas situações que você falou aqui, de um efeito rebote, de uma coisa que te traz um efeito imediato de prazer, né? Um mês você, nossa, é um resultado incrível esteticamente falando, mas daqui a médio e longo prazo talvez a saúde não esteja tão bem assim. Então, existe um fator cultural que é nítido e ele representa muito do que a gente vive em todas as outras esferas, não somente essa aqui do aspecto saúde, mas de pessoas que querem resultado rápido, tá? Pouca paciência na construção de um processo, na identificação de um modelo próprio de busca, né, e de foco no que ela quer. As pessoas não têm muito propósito, não têm a paciência para alcançar ah, aquele objetivo que talvez ela esteja mirando por um processo construído, por um processo dela, eventualmente é um processo alugado, né? E aí vai para uma medicação como essas que a gente sabe que são contraindicadas para aquele tipo de pessoa. Eu não sei, eu não conheço esse universo das medicações, mas eu sei que tem gente extremamente saudável tomando uma medicação, sei lá, para pessoa que tem diabetes para poder emagrecer. Não faz sentido isso para mim aqui. E aí tem um pouco do panorama do mercado, seja nutricionista, seja endócrino, seja personal, seja lá, e palpiteiro, né? Como você falou, que todo mundo quer dar palpite. E aí o cara perde a oportunidade, que é o que você falou, de pegar o momento que ele tem o evento que mudaria a vida dele, cai nas mãos de um conjunto errado de pessoas e ele não alcança um resultado sustentável de fato, daí ele, algum tempo depois, desiste. O que você vê aqui que é o grande fomentador cultural para essa realidade de resultado a curto prazo? É o resultado do prazer imediato. Porque se eu for falar disso de comida, eu tenho falado para algumas pessoas, eu já falei, essa frase ficou até meio emblemática, que é assim, porra, se eu sou incapaz de vencer de uma batata frita que está na minha frente aqui agora, eu vou vencer o que na minha vida? Amanhã e depois. Então a batata frita pode até ser uma escolha para você, mas você ser incapaz de resistir a uma batata frita, você é incapaz de sustentar um prazer, de segurar naquele instante um prazer imediato, que talvez não vá te trazer a felicidade a longo prazo. Então as pessoas querem o imediato. Por quê? Na sua opinião, né? Então, aí a gente tem dois grupos, né? A gente tem
as pessoas que querem o imediato para ajuste fino, baseado em estética, ponto. Ou seja, trocando em miúdos, aquela pessoa que não é obesa, nunca foi, não está num tratamento de obesidade e quer perder aquele, sei lá, 500 gramas que não perde e quer agora. E aí vai fazer alguma coisa dessa. O que esses 500 gramas fazem de diferença na saúde global dessa pessoa? Nada, né? Então, eu não precisaria perder esse peso. E eu tenho outro grupo de pessoas, que é a pessoa que tem uma história de obesidade, a gente hoje usa o termo obesidade controlada, né? Então, para aquela pessoa que tem um histórico de sobrepeso e obesidade, mesmo que ela esteja hoje com um peso normal, um peso adequado, ela veio de um passado, vem em estratégias para perda de peso, seja ela medicamentosa ou não, e estagniza essa perda ainda fora do peso-alvo ou volta a ganhar. São dois cenários distintos, né? Eles podem ter o mesmo peso. Eu posso ter duas pessoas com MC de 24,3. Então, MC normal, no limite superior. Só que uma nunca pesou mais do que isso, nunca foi em MC de 30, de 28. E a outra, ela era um MC de 30 há um ano atrás, de 28 a 6 meses atrás. Essa paciente que tinha uma obesidade prévia, ela tem motivo para usar a medicação de tratamento, né, tratamento para obesidade medicamentoso, com níveis de variação de peso muito menores que essa. Por quê? Porque a história natural me diz que essa pessoa, a tendência é ela voltar para o maior peso dela. Então, o tratamento ele é contínuo. E eu costumo dizer que é como se fosse uma mesa com várias pernas. Então, eu tenho vários pés nessa mesa. Eu tenho medicação, eu tenho tratamento médico, eu tenho tratamento psicológico, eu tenho nutricionista, eu tenho educador físico. São vários pés que tem que se ajustar ali para manter o tampo em pé. O que acontece frequentemente? A pessoa começa o tratamento, bota todos os pés na mesa, o tampo está lá super firme. E aí, quando alcança o objetivo, tira tudo. Para terapia, para nutricionista, para atividade física, para remédio, e aí ganha peso de novo. Claro, né? Se um cara é hipertenso, está usando remédio, está controlado, para de usar o remédio, a pressão sobe, a culpa é de quem? É do remédio ou é porque parou de usar o remédio? Porque parou de usar o remédio. Quando a gente fala de obesidade, o nosso racional é o contrário. Não, mas peraí, essa pessoa ganhou de novo porque ela usou remédio para emagrecer engorda tudo de novo depois. Não, quem engorda é o corpo. Infelizmente, as nossas células de gordura têm a melhor memória do universo. São células que não esquecem nunca do maior tamanho que elas tiveram. E elas não morrem, elas só murcham. Então, quando eu tenho lipólise, né, quando eu tenho quebra de gordura, eu tenho uma célula que estava grande, que eu vou usando o ácido, os lipídios de dentro e ela murcha e fica aqui vazinha, prontinha para encher de novo, quando quiser. Por isso que é tão fácil ganhar peso de volta. Ao contrário do outro lado, aquela pessoa que nunca teve excesso de peso, mas que está ali em busca de um resultado milimétrico, que eu costumo dizer que vai arranjar sarna para se coçar. Por quê? Porque eu mexo em quem está quieto. Os mecanismos homeostáticos, eles todos se conversam. Então, quando a gente fala de endocrinologia, tudo mexe com tudo. Todos os hormônios influenciam em todos. Parece exagero, mas é exatamente isso. E aí, se eu uso um análogo de GLP-1, que é a caneta que emagrece, né? Todo mundo fala muito. Ela é, hoje, o único tratamento, um dos tratamentos autorizados e em bula para tratamento de obesidade. Tá? Então, o Saxenda, liraglutida, semaglutida, são medicações para tratar a obesidade e que vieram revolucionar o tratamento. Tá? Até 15 anos atrás, 20, antes deles surgirem, a gente não tinha o que fazer, era aquilo que eu te falei, assim. Se eu não tenho o que fazer, problema é seu, né? Então, a gente tratava muito mal. E os remédios que a gente tinha eram remédios inibidores centrais, então, que faziam uma redução de apetite por bloquear lá nosso cérebro no centro do prazer. E quando eu tirava, fazia um efeito rebote parecido com a abstinência à droga. O mecanismo era muito parecido. Então, eram os derivados anfetamínicos que são muito eficientes em reduzir apetite enquanto você está usando. Mas tem muito efeito colateral junto. Então, faz hipertensão, faz taquicardia, aumenta risco de infarto, risco cardiovascular.
e eu não posso usar para sempre. E aí, quando eu paro, eu faço uma fome rebote, que é o quê? Uma fome maior do que a que eu tinha antes de começar a usar o remédio. Em geral, reganho e ganho mais um pouquinho. Com o advento da lira, da liraglutida, que é o análogo de LP1, eu não, né? Foi desenvolvido um mecanismo muito mais parecido com o fisiológico para informar saciedade. Então, o GLP-1 é um hormônio que a gente produz quando come, né? Então, quando o estômago distende, recebeu comida, o pâncreas solta GLP-1, que chega lá na hipófise e fala: ó, galera, no hipotálamo, ó, galera, tá bom, comemos bem, pode parar de comer. E essa comunicação dura em torno de uns 8 minutos, porque eu tenho uma enzima que vai lá e degrada o GLP-1, que é a DPP-4, tá? Beleza. No cérebro do obeso, o que eu tenho? Eu tenho esses centros do hipotálamo de fome e apetite, de fome e saciedade, perdão, que eu tenho um tônus de fome muito maior do que o tônus dos neurotransmissores da saciedade, quando eu faço ressonância magnética funcional, por exemplo, num paciente obeso versus num naturalmente magro, né? E aí, essa resposta para eu baixar o orexígeno, né, o da fome, é menos sensível ao GLP-1, então demora mais. Quando o GLP-1 está chegando lá, ele já está sendo degradado. Então, eu preciso de distensões maiores do estômago para eu liberar mais GLP-1 para dar tempo de eu informar. Então, é aquela ideia do come rápido, do rodízio, né? Do come rápido para não dar tempo do cérebro perceber que você está com barriga cheia, né? E tem gente que isso funciona naturalmente, não é que ele queira comer rápido. O fisiológico dele é assim, né? Que Ele são os... ensinou, mas ele também Ó, pode ensinar o corpo dele a entender que esse é o melhor modelo de funcionamento, né? Porque é uma questão do hábito, pode, imagina. pode. Mas você virar essa chave sozinho é É tipo difícil. parar de fumar quando eu quero. É. Entendeu? Por quê? Porque o seu organismo inteiro ele não está entendendo aquela distensão gástrica como suficiente para o seu corpo. Então você até pode comer menos, só que você vai ficar com fome. Aquela sensação de fome, barriga roncando, dor, não vai passar. E isso é muito desagradável, é uma das sensações mais desagradáveis para o corpo, né? Então Sim. você vai ter que ir na marra, aceitando que tá com fome, aceitando que tá com fome, até diminuir a necessidade, até você remodular. O análogo de LP1, ele é o quê? Ele é uma molécula de LP1 que dura 24 horas. Então ele conta pro seu cérebro que você tá de barriga cheia. O que é bom disso? O seu cérebro ele tem mais tempo para responder e baixar esse tônus de neurotransmissor da fome. Então, isso a longo prazo modula, nunca mais volta a ser tão intenso quanto era antes do tratamento. Então, isso é um dado legal. E a enzima que a gente tem que degrada não degrada esse negócio específico que a gente está dando, né? Então, eu aviso pro meu corpo que eu tô de barriga cheia o dia inteiro, né? Assim, sendo grosseira, né? Então, o que acontece? Eu como menos, mas eu não desencadeio as respostas de estresse que uma dieta restritiva traz para o corpo. E quando eu resolvo assim, hoje, olha só, acordei, não quero mais ser gorda, não vou comer mais nada, vou comer água e maçã. Eu posso conseguir. Só que isso vai desencadear várias respostas de resistência ao do nosso corpo, porque não é fisiológico emagrecer, o corpo não quer que você emagreça, ele juntou gordura por um bom motivo, porque afinal pode chegar a Terceira Guerra Mundial e você ficar sem ter o que comer, ele não quer morrer, ele quer Gordura é sobreviver. para proteger, né? É proteção. Então isso é muito primitivo lá, então tá muito arraigado, sabe? E aí você começa a não comer nada, ou a comer uma dieta muito restrita, ou com muito pouca variedade, isso desencadeia mecanismos de adaptação no nosso corpo que fazem a gente gastar menos energia em repouso, faz a gente ter menos energia para atividade física, que faz a gente ter mais sono, que faz a gente ter mais vontade de comer carboidrato simples. Então a gente faz várias coisas que jogam contra. Então, uma máxima para quem tem transtorno alimentar, dieta restritiva é tiro no pé. Né? Então, se você já teve em algum momento comportamento de compulsão diagnosticado, não é a melhor estratégia começar com uma dieta restritiva. Por quê? Porque dieta restritiva é gatilho para compulsão. Então você fica ali 1, 2, 3 semanas naquilo e depois você volta soltando o tigre amordaçado, comendo até parede, né? Então, o análogo de GLP-1, ele permite
que a gente não deflagre esses mecanismos de defesa de imediato. Eles vão ser deflagrados? Vão, porque o nosso corpo se adapta a tudo. Mas isso vai demorar uns 2, 3 meses. Então, nesse período, eu consigo fazer déficit calórico e perder peso. Desde que eu tenha indicação, obviamente, né? Uma pessoa magra que usa análogo passa mal que nem não sei o quê. Passa muito mais mal, tem muito mais efeito colateral do que uma pessoa obesa usando análogo. Entendeu? Por quê? Porque ela tem receptor de GLP-1, o GLP-1 dela funciona, o cérebro dela sabe o que é saciedade. O que aconteceu é que nasceu uma célula de gordura que é teimosa, e aí contra a gordura localizada, cara, só procedimento estético, não tem nada que você vai fazer que vai resolver a gordurinha da pochete. Tirando o lipo, não tem mais nada, né? Então, as pessoas têm que entender que as coisas têm 2 pesos e 2 medidas. Porque eu vou lá num cara desse, que tem receptor bom funcionando, que libera GLP-1 na quantidade certa, na hora certa, e dou análogo de GLP-1 para ele, né? Trato, né? Faço esse uso dessa medicação. O que pode acontecer? Eu posso fazer ele recolher receptor de GLP-1, porque eu tô dando muito, não precisa disso tudo. Então, ele esconde receptor. E aí, no futuro, ele vai passar a ser mais resistente ao GLP-1 que ele produz. O que isso traz? Ele vai ganhar peso com mais facilidade. Vai precisar comer mais para sentir saciedade. Se você está com o peso certo, não arranja sarna para se coçar. Não tem resposta fácil. O que você vai fazer é ajustar treino, ajustar alimentação, ver o seu objetivo. Então, você quer agora o quê? Trocar massa gorda por massa magra? Quem faz isso não é remédio. Quem faz isso é treino e dieta ajustadas com o mesmo objetivo. E a gente pega várias vezes, pessoas dizem, eu quero ganhar massa magra. Aí você vai ver o que a pessoa está comendo. A pessoa está comendo só carne. Cadê o carboidrato? Não, eu quero ganhar massa magra. Tudo bem, tu não vai ganhar massa magra se tu não comer carboidrato. Tem umas mitologias aí que ficaram, né? Não, só come proteína que dá massa. Puta, aí o cara se entope de proteína, zera carboidrato, começa a ter algumas coisas Cetose, total. desagradáveis. A sua qualidade de vida fica ruim. Fica Baixou o muito ruim. carboidrato num nível profundo, você fica irritado, cara. Tá faltando ali energia. E as pessoas são. Parece que somos orientados a mitologias que se tornam verdades, né? E o que Gurus. ouvir o certo, ouvir o que funciona, que é mais fácil, menos terrorista, se torna mais difícil. É uma coisa impressionante. É porque as velocidades são diferentes, né? Se você pega uma pessoa e zera carboidrato, essa pessoa vai perder peso muito mais rápido. Óbvio. Se você tem um carro que funciona a gasolina e você só passa a dar álcool, ele vai parar de andar, óbvio, né? Porque se você ficar dando meio a meio. Então, você vai usar coisas diferentes do seu corpo, vai fazer lipólise, vai perder gordura, vai perder massa magra também, principalmente, e vai perder peso. Então, se o seu objetivo pontual é perder peso, uma dieta cetogênica, ok. Uma Dukan, uma Very Low, enfim. Tem várias estratégias para isso. E a gente pode lançar mão dessas estratégias. A questão é que essas não são estratégias de manutenção. Isso que as pessoas não entendem. Você tem que ter um plano. É como tudo na vida. Você tem que planejar onde você quer chegar e como você vai chegar ali. Não adianta só começar. Porque senão você se perde no caminho. Então você começa uma dieta que você viu um blogueiro falar que é bom e que perdeu peso. Tá, e o que eu faço depois? Quanto tempo eu faço essa dieta? Perigosíssimo, né? Isso. Porque aí você não sabe como migrar. E o que acontece? Aí você passa do limite do seu corpo na restrição de carboidrato, vem episódios de compulsão depois. A restrição de carboidrato é o que mais acende a luz vermelha do nosso corpo. Entendeu? Assim, caraca, tem uma coisa muito errada acontecendo. Acabou, nosso ouro acabou. Entendeu? Então a gente, vamos atrás disso. Então você baixa todo o seu gasto calórico. Então, às vezes o que eu faço com o paciente é botar ele para comer. Dependendo do paciente. Não, vamos botar o pão de volta, coitado do pão. E aí tem umas coisas que são demonizadas, né? Pão é uma delas, coitado. Pão parece que é veneno, né? Agora, a barrinha de cereal tá de boa. Então, essas são as paradas que não fazem sentido, né? E aí, o que acontece? As pessoas que vêm com fórmulas mágicas, elas vão ser vangloriadas, vai todo mundo querer.
Por quê? Porque todo mundo quer uma resposta mais fácil, né? Eu queria, você não queria? Uma pílula que fizesse tu ficar assim sem precisar dormindo. Enquanto eu durmo, eu fico assim. Sem esforço, né? Tranquilão. Sem esforço. Uma pílula que você dormisse e aprendesse tudo que você tem que aprender no dia seguinte, se soubesse, né? A gente quer essas coisas. Só que aí a gente usa a nossa ingenuidade, mais ou menos, para cair nesses contos, né? Porque é conto do vigário, né, gente? Então, assim, tá todo mundo falando X, aí vem um ser humano falar Y, é esse ser humano falando Y que tá certo? Né? Todas as sociedades estão erradas. É que os influenciadores, aqueles que são grandes influenciadores em redes sociais, são exatamente muitos daqueles que estão falando coisa errada. E aí é o errado indo para a massa. Quando a gente encontra esse cenário, você vê os índices naturais do que você trouxe aqui. No caso, você trouxe uma referência em relação à obesidade. Daqui a tanto tempo, X% da população mundial vai estar em condições de obesidade e 60 e poucos em sobrepeso. Agora, pensa em pessoas fazendo coisas erradas porque os grandes influenciadores no Instagram e no TikTok são pessoas que vendem um sonho, ou vendem coisas imediatas, ou vendem coisas que não são sustentáveis. E estão fazendo isso porque sabem que isso gera um resultado rápido para as pessoas, por consequência para a imagem deles, e eles hypam na rede social e aquilo molda toda a imagem que o cara vai ter. Mas se as pessoas não conseguem discernir a qualidade do conteúdo e ter filtros para aquilo que realmente deveria ser a influência para elas, e a maioria não tem, essa é a grande verdade. A gente vive num país que o abismo social e a capacidade de julgamento é uma coisa extremamente louca, e as pessoas, mesmo que até tenham uma capacidade de discernir, elas são altamente influenciáveis por um aspecto emocional. Então, mais do que, na minha visão, né, a gente sabe que tem uma sociedade doente e há caminho de obesidade como doença, mas a gente tem doenças emocionais conduzindo pessoas a práticas que aumentam o risco da obesidade. E aí o cara vai para uma solução imediata, para ele sair daquela vala emocional que ele se meteu ali. Então existe todo um círculo social e cultural influenciado por redes sociais também, que levam ao cenário que a gente está. Essa é uma tragédia globalizada. A rede social é muito cruel, porque não é realidade, né, Fred? Então, assim, não sei se você vivenciou aí umas 3 semanas o lançamento da J.Lo de cosmético, que apareceu ela lá com, sei lá, 56 anos, numa pose com uma bunda que não tem uma irregularidade. E aí as pessoas olham para aquilo e falam, cara, eu queria ser assim. Não é assim só na rede social, depois do Photoshop, porque isso não existe na vida real. Ela é muito conservada, ela é maravilhosa, ela tá linda, mas não é aquilo, né? Então a gente tá numa sociedade que a gente só sabe viver com filtro. Você olha e fala, caraca, tô feia nessa foto, o que aconteceu? Porque eu tô sem filtro. Caraca, sabe? É doentio isso. Isso vai ter que ser, de alguma forma, não sei, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Que a gente que é burro velho, né? Que já não é nem millennial a gente é, né? A gente é o quê? Geração Z? A gente é cringe, né? A gente é Y, pô. A gente é Y. A gente que nem é isso. A gente já sofre essa parte. Imagina as crianças que vão viver a vida inteira delas com esse grau de comparação. Porque se a gente se comparava com o coleguinha da escola. Ah, tem a menina mais popular da escola que ficou com um corpo mais legal mais cedo. Agora você se compara com, sei lá, blogueira de outro país. Entendeu? Então, assim, isso é muito, muito grave. E pós-pandemia, a gente veio com uma outra pandemia dos transtornos mentais. Né? A quantidade de ansiedade, transtorno alimentar que foi aflorado na pandemia é assustadora. Né? E aí a gente vive numa sociedade que acha normal usar bomba, mas acha absurdo ir no psiquiatra. Concorda comigo? Psiquiatra é coisa de maluco. E acabou. Eu não me reconheço nessa condição. 100% das pessoas que vêm no meu consultório em algum momento falam que são ansiosas. 100%. Falam espontaneamente. Tirando as que a gente já sente quando chega. Assim, 100% fala. Ah, não, porque eu fico muito ansiosa às vezes. Ninguém mais se sente tranquilo, ninguém mais dorme a noite inteira, ninguém mais consegue fazer monotarefa. Verdade. Ninguém mais é monotarefa. Todo mundo é multitarefa.
multitarefa o tempo inteiro. A gente fica com várias telas abertas, a gente tem várias coisas ao mesmo tempo. Esse negócio de WhatsApp, você não consegue não responder o WhatsApp, porque, sabe? Então, isso tudo traz muito desgaste emocional e mental, né? Então, tá todo mundo vivendo meio numa forma TDAH-like, né? De fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí, se você não tomar cuidado, isso cada vez mais, você se exige cada vez mais dessa capacidade de multitarefas e você não guarda tempo para uma coisa que é super importante, que é o ócio. O descansar, o cérebro estar sem fazer nada. Que é a hora que você vai ter as melhores ideias, que é a hora que você vai aprender, vai consolidar o que você aprendeu, você vai conectar consigo mesmo, né? Então, tanto que hoje um movimento que vem crescendo e que é muito útil na melhora de qualidade de vida é o mindfulness. Você aprender a esvaziar a mente. Por que você tem que aprender isso? Né? Isso é uma coisa, tipo, era pra ser normal. Você ficar sem pensar em nada por algum tempo, né? Mas não é. E isso é uma marca de adoecimento da sociedade. Se você fizer um inquérito, quase todo mundo usa algum ansiolítico antidepressivo. Entendeu? A gente... É porque a gente tem que ter uma consciência, e eu faço esse exercício porque ele, para mim, é difícil também o desligar um pouco. Né? A prática do descanso em relação a treino, eu tenho praticado. Não tão bem quanto eu gostaria, eu confesso, mas eu tenho consciência disso. Mas eu penso em relação a um carro. A pessoa pega um carro, coloca o carro na estrada e acelera sem parar e não para o carro em momento algum, a hora de fazer a primeira revisão, a segunda, a terceira, trocar a pastilha de freio, trocar óleo, trocar isso, trocar aquilo, vai chegar mais cedo. Então a necessidade de manutenção, de acompanhamento, ela acontece de maneira mais precoce. Então quando você tem os tempos e os movimentos organizados em torno de um equilíbrio, você dá tempo para o seu corpo, você se recupera e a necessidade, por mais que você faça um acompanhamento, a necessidade é diferente. As pessoas que vivem numa condição sempre intensa, elas têm necessidade de serem cercadas por um olhar ainda mais alerta. Ela tem que ficar mais em alerta nas condições que ela está vivendo, porque aquilo pode levar a situações que ela não deseja, inclusive. Então, até pensando numa questão aqui que é uma dúvida minha para você, Lê, performance e saúde convivem? Faz sentido? Faz, né? Até um certo ponto. Se a gente for pensar, atleta não é um modelo de saúde. Se for pensar um atleta de alta performance, então um atleta profissional, sei lá, um jogador de vôlei, um jogador de futebol, ele se aposenta com quantos anos? Cedo, 40? né? Antes dos 35? 38? Né? Eu lembro que o Maurício, quando jogava vôlei levantador, com 38 anos, ele era coroa. Cara, a gente vai fazer 38 daqui a pouco, cara. Eu não tô me considerando de coroa, não, entendeu? Por que isso funciona? Por que isso é assim? Porque eu desgasto. Eu levo no extremo. É a mesma história que você falou do carro, né? Se eu levo o meu corpo ao limite, eu vou chegar no limite mais rápido, né? Então, existe aí uma linha tênue, difícil de você demarcar entre um comportamento intenso saudável, que agrega saúde, e um comportamento intenso que vai favorecer lesão e doença. Isso existe, tá? Tanto mental, psicológica mesmo, a não adequação, a percepção de auto-ineficácia, que é um conceito que tem sido muito trabalhado hoje, que é você não ser, você se sentir que você não é capaz de fazer aquilo, né? Então isso é um balde de água fria no seu desempenho global na vida como um todo. Então, quando você começa a se envolver numa situação que você quer sempre o próximo passo, vai chegar um momento que você vai se sentir incapaz do próximo passo, né? A menos que você vire o campeão mundial da coisa, vai ter alguém melhor que você. E aí, o quanto essa relação é saudável ou é patológica depende do quanto isso impacta na sua vida fora daquele ambiente, né? Fato. Isso é importante. Então, assim, atleta não é modelo de saúde. Eu acho que foi né? o Michael Phelps, o nadador da seleção americana, que se aposentou, eu acho que foi com 24 anos, uma coisa desse tipo. O cara era uma usina de energia, comia pizza atrás de pizza, nadava parecia um peixe. E
O cara com 24 anos se aposentou. Porra, agora vai olhar lá. O cara nadava 8, 10 horas por dia. Ele tá numa condição tão extrema que não é possível que isso seja saudável. Uhum. Né? E não é saudável até do ponto de vista psicológico, né? Eu esqueci o nome, é Selena, pode ser? A menina da ginástica olímpica dos Estados Unidos, que saiu da Olimpíada. Acho que é Selena mesmo. Deixa eu né? procurar. Vai falando aí. Não sei. Mas ela, você vê, ela estava cotada para ser o ouro em tudo. No que ela perdeu a capacidade, né, não foi o melhor, ela não teve condições psicológicas de se manter na competição. Todo mundo exaltou, isso é autoconhecimento. O cacete, desculpa. Mas ela não conseguia ir pro páreo e aceitar que pudesse não ganhar uma medalha. Ela preferiu não participar do que ter um bronze no peito ou não ter medalha. Isso não é saudável do ponto de vista psicológico. Você concorda? Acho que é Simone Biles, Simone Biles, isso aí. Então, assim, é muito difícil. Isso é uma linha tênue, né? E aí, quando a gente está falando de intensidade, você tem que ter sempre na sua mente o porquê que você começou aquilo. Então, tem um método em motivacional, né, que a gente usa muito em obesidade, que é o SMART, né? São 5 perguntas. E a primeira é por quê? O que você quer? Porque dependendo da resposta, a gente tem que ver se isso vai ser alcançável ou não. Porque a gente tem que mudar o foco, né? Então, por que você quer emagrecer? Quando começa, porque minha mãe mandou, cara, não vai. Não vai perder peso. Porque esse não é o motivo certo, não é o motivo motivador real que vai chegar a pessoa a fazer, a se sacrificar em prol daquilo. Porque é melhor para a saúde. Não é isso. Você tem que pensar o que você perdeu quando ganhou peso ou o que você quer ganhar quando perder peso. Para isso tá lá na ponta da tua vara e você ir atrás e lembrar cada vez que tiver difícil, né? Como você vai fazer isso? Não adianta, vou perder peso. Como? O que eu vou fazer? Eu tenho condição de fazer atividade física agora intensa? Não tenho. Então eu tenho que melhorar a dieta. Só tem essas 2 opções, né? Vou procurar ajuda, vou procurar psicólogo, vou procurar nutricionista, vou fazer o que eles me ouvem. O que é mais fácil? O que eu já tentei que eu não consegui? Em quanto tempo? Porque se for uma coisa, não vai funcionar. Então, olha, daqui a 2 meses eu quero ter 500 gramas a menos, que seja. Né? A gente... termina aí. E fazer pequenos pontos de checagem, né? Pequenas checkpoints que você possa alcançar. Senão fica muito longe, né? E aí desanima. Tu olha assim, caraca, tem que olhar com binóculo para o meu objetivo. Né? Então, a gente fazer pequenos combinados. Às vezes eu começo aqui com o paciente falando assim, olha só, a gente vai combinar o seguinte, vão ser 20 minutos de caminhada uma vez na semana. Aí, que isso, doutora? É isso? Mas por que? Eu falei, porque você vai ter vergonha de me dizer que você não fez isso. Você vai falar o quê? Que não teve tempo? Né? Não tem como. Eu falei, então se chegou no domingo, tu não fez nenhum dos outros dias, sai domingo para caminhar os teus 20 minutos, porque isso é a sua prescrição. Então isso é outra técnica de como criar hábito, né? Você ir devagarzinho com objetivos idiotas, objetivos muito fáceis, né? Então, isso é importante, você dominar as estratégias para tentar ajudar a pessoa a mudar o caminho. Porque ninguém tá ali porque quer, né? E você falou a última coisa, eu sei que a gente sempre se alonga, né? Mas você falou a questão da batata frita, né? Uhum. Você não pode vencer, não posso perder para batata frita. Mas quem tem transtorno alimentar é exatamente essa sensação. A sensação de que você é mandado pela comida e não o contrário, né? Então, quando você começa a ter um impulso controlado, o apetite reduzido e sua vida para de girar em torno do que você vai comer, como, quando, onde, por quê, não posso, não posso, cara, abre um espaço para você fazer outras coisas que é inacreditável. E você percebe como que eu gastava energia para definir em torno de comida, sabe? Seja porque eu tô em crise e quero saber aonde eu vou comer quando eu chegar, seja porque eu não quero comer e eu tenho que pensar onde eu vou comer, porque se eu não me programar, eu vou acabar fazendo uma coisa fora do meu script. Se eu deixar a fome chegar, eu sei que eu não vou ter aquele autocontrole, né? Então, é muito cansativo. Você vive
em função de comida 24 horas por dia, pro bem e pro mal. Então, quando você começa a tratar, você fala, caraca, agora a rédea é minha, agora eu escolho se eu como ou não. Eu escolho que hoje eu vou comer um pedaço de bolo, mas eu vou comer um, não vou comer 10. Eu sei que eu vou conseguir fazer isso. Isso Uhum. é libertador. Então, tratar a obesidade nos primeiros sintomas faz toda a diferença. Então, a gente não precisa esperar a pessoa estar comendo 3 pizzas sozinho, escondido, passando mal depois, que é o critério de big eating, para classificar como compulsão alimentar. Aqui eu não tenho dúvida. Você faz diagnóstico, qualquer pessoa faz. Agora e lá antes, quando é aquela assim, é comer aquele chocolate no banheiro para ninguém ver, porque sabem que vão me julgar, porque eu falei que eu tava de dieta, mas eu tô com vontade de comer o chocolate, eu vou comer o chocolate. E, não, hoje eu não consegui fazer janta, então eu vou pedir uma pizza. Você começa a fazer ali toda uma pagelância na sua cabeça para justificar o porquê que você está fazendo diferente do que você disse que ia fazer para você mesmo. Porque não é para terceiros, é para você mesmo, né? Isso é sintoma inicial de compulsão alimentar. E a gente tem que valorizar isso, entender que é um problema para poder tratar. Porque enquanto a gente não entende que isso é um problema, a gente fica nessa ideia, não, quando eu quiser eu vou melhorar, vou ficar com mais foco, força, fé e vou conseguir mudar isso tudo. E isso é um grande vazio, que a gente fica rodando em círculo ali, só achando que não é capaz de fazer, sabe? Lê, é incrível. Você me trouxe aqui umas reflexões, contar duas coisas rápidas. A primeira é que a gente fez uma live no teu Instagram um tempo atrás, né? A gente falou um pouco Uhum. sobre vários assuntos, e naquela época eu tava. Eu tinha uma pessoa, uma pessoa, naquela empresa que fazia as minhas marmitas, porque eu estava num momento não apenas prático, mas emocional, que, cara, não tinha condições ali, eu não me julgava na condição de ficar cozinhando, de preparar as minhas refeições. E eu estava comendo muito, era pô, uma quantidade calórica gigante. Então era comer o tempo inteiro, preparar um monte de comida, né, parar na cozinha, pô, querendo ou não, é um tempo que você tem que se organizar para fazer, e eu não estava emocionalmente preparado para fazer aquilo. Então eu tinha uma pessoa que preparava para mim. Isso foi a forma que eu escolhi naquela época como parte do meu plano para eu não me sabotar. Então acho que tem uma coisa sobre você se reconhecer, ver aonde que o teu plano, qual é o plano que cabe para você, e o plano é dieta, treino, descanso, estratégias que vão fazer você não se sabotar. Você trouxe a ideia do caminho 20 minutos uma vez por semana, achei sensacional, né? Começa aos poucos e vai progredindo. E no meu caso ali, aquilo foi fundamental porque hoje eu preparo minha comida. Hoje eu consegui organizar o tempo que eu vou para a cozinha, eu preparo e tá tudo no esquema, sabe? É um modelo rápido para mim agora, só que mais do que isso, é um modelo que eu consegui treinar minha mente e me preparar para que hoje, praticamente 11 meses após eu ter iniciado essa jornada, eu tô preparado para preparar minha comida. Tô pronto para isso. Então, acho que é uma coisa de se reconhecer, reconhecer suas fragilidades e ter ajuda, né? Ponto um. E o ponto dois é que hoje eu tenho uma condição que é. Eu tenho um tanto de. Eu gosto de contar isso porque acho que isso inspira também. Eu, essa semana, fiz 2 voos. E eu voei por uma companhia aérea que ela é conhecida tipicamente por oferecer snacks dentro do seu voo. Tô falando da Azul Linhas Aéreas. Então tem bolinho, tem aquele aviãozinho de gelatina, tem biscoitinho de polvilho, não sei o que, um monte de coisa. E aí, eu quando fui, já sabendo, né, meu voo de ida, eu já sabendo disso, eu falei, hoje eu não vou me sabotar. Eu vou levar a minha marmita. Cara, eu levei uma marmita e comi dentro do avião. Eu perguntei pra menina, ela nem sabia se podia. Eu perguntei à comissária, pode? Ela pode. Então, peguei minha marmita, arroz e frango, cara, e legumes e tal. Por quê? Porque tava num horário que eu sabia que era o meu horário de comer. No meio do voo, eu estaria no momento que eu sentiria fome, que eu queria comer. E se eu tô com fome, cara, eu vou comer. Senão não dá pra resistir. E aí o cara vai passar com bala, com isso, com aquilo, eu vou querer comer. Eu falei, não, hoje eu não vou me sabotar. Então eu vou estar com a minha marmita. Só que na volta, que por acaso foi hoje, eu optei por não preparar marmita. Falei, quer saber, hoje eu vou me permitir. E tá tudo bem, sabe? Então, hoje eu comi lá o biscoito de polvilho, eu comi o bolinho de laranja, só não comi a balinha. A balinha eu vou dar pro Giovanni, pro meu filho. Mas, porque ele gosta, e beleza, tá tudo bem. Mas,
foi uma escolha. Eu acho que é esse o ponto. Acho que a vida saudável, quando bem acompanhada, bem cuidada, ter profissionais ao teu redor, chega um momento que você pode fazer escolhas e não é terrorismo. Porque tem gente que me vê algumas vezes, Letícia, eu já fui para, sei lá, para um bar, 11 horas da noite, eu tava com a minha marmita lá. Cara, beleza, aquilo foi um momento, foi uma fase, foi uma escolha. Se quer me julgar, puta, nem perca tempo com isso, não vale a pena, sabe? Mas eu como a minha pizza. Eu como algumas outras coisas em outro momento, só que com menos frequência, como a maioria das pessoas fazem. Então as pessoas te julgam pelo que elas conhecem, e a maioria das pessoas não conhece uma vida verdadeiramente saudável. E elas te julgam por um olhar popular, populesco, mais do que isso, e que não vai te levar a um lugar saudável mais adiante. Então, eu acho que tem a ver com tomar consciência, ter pessoas boas ao teu lado, profissionais competentes, ser bem orientado, um atendimento humanizado, que é algo que você, como médico, eu sei que faz e faz muito bem. Eu vi um relato essa semana de uma. Eu printei, Letícia, eu não te falei isso, mas eu printei. Tá aqui, eu vou pegar só para trazer. Que teve uma pessoa, acho que ela trabalha com confeitaria, tua paciente, e ela comentou alguma coisa de que ela foi em médico. Eu tô olhando pro lado que eu tô lendo aqui, tá? O print. Que teve médico que falou para ela que ela deveria trocar de profissão. Cara, e você foi lá como médico e fez o que você tinha que fazer, né? Trouxe um atendimento diferenciado para ela, ela conseguiu alcançar os resultados e está super feliz ali. Então, é indispensável ter o seu reconhecimento do seu momento, trazer pessoas certas, porque no futuro, cara, você vai fazer escolhas e vai ser a coisa mais feliz que você pode ter na tua vida. Sem dúvida. A gente precisa de uma fase, eu costumo dizer, mais radical para a gente tirar as exceções da regra e botar a regra nas exceções, né? Porque a gente, o hábito é o quê? Ah, não, mas eu só saio final de semana. Aí você vai ver final de semana, é quinta, sexta, sábado e domingo. O que é a semana, então? Segunda, terça e quarta, né? A gente tá falando de uma semana de 3 dias versus um final de semana de 4. Isso é o que a maioria tem. E eu vivi assim muito tempo, então eu me incluo nesse grupo. Então, quando a gente traz isso para a luz da razão, você fala, cara, é óbvio que essa conta não fecha. Se eu economizo, sei lá, 100 calorias por dia da minha semana, dos meus 3 dias de semana, e como que seja 200 a mais no meu final de semana, já fechou positivo esse balanço, não vai fechar negativo. Então, Sim. só que no nosso cérebro a gente pensa assim, nossa, eu tô fazendo tudo certo todo dia. Não posso nem comer uma besteirinha no final de semana. Então isso não é para mim, então é melhor comer o que eu quiser quando eu quiser. Esses são os raciocínios sabotadores, né? E aí quando alguém que, obviamente, estuda para isso, senta com você e fala, mas olha só, vamos botar isso no papel. Vamos racionalizar, vamos pensar com o nosso cérebro racional e não com o cérebro do eu mereço. Poxa, meu dia foi muito estressante. Vamos arranjar, vamos fazer um plano junto de ação para como a gente vai fazer. E se der errado, eu tenho um plano B, um plano C, um plano D. A gente consegue, né? Mas o primeiro ponto é entender que não é para conseguir sozinho, que não é para fazer na própria cabeça, que não é para olhar o Google e resolver o jeito que você vai fazer. Que em geral vai ser uma emenda pior que o soneto. Então a ideia é entender que se isso é uma coisa que te faz mal, que você quer mudar, procurar um profissional que não vai te prometer o céu, porque não existe, né? Que vai te prometer uma coisa que dê para entregar e que não vai te eximir da responsabilidade também, mas que vai dividir ela com você. Porque a responsabilidade é dividida entre médico e paciente. Tem muito médico que fala assim, ah, não, mas eu mandei, ele não fez, o problema é dele. Cara, eu não consegui convencê-lo de que ele precisava fazer, então o erro está comigo também. Se alguém escreve um texto que eu leio e não entendo, a culpa não é só minha, a menos que eu não saiba a língua, né? A culpa é da pessoa que escreveu, concorda? Sem Se dúvida. você vai fazer alguma coisa, ela tem que alcançar o seu interlocutor. Porque senão não adiantou nada, você perdeu tempo. É isso. E eu acho que essa é a diferença. Você buscar um jeito que aquela pessoa com quem você está falando vá conseguir entender a importância daquilo que você está falando. vá tocar no ponto, né? E esse é o meu exercício diário de aprendizado aí, de crescimento. Muito bom. Letícia, minha querida, cara, que conversa. Eu ficaria aqui horas, porque tem assunto, né? Tem muito. E a gente, obviamente, eu imagino que teremos outras conversas aqui no DNA, porque faltou coisa para a gente falar, sem dúvidas. Mas indo para um fechamento, como é que a galera aqui que nos escutou e nos assistiu
pode te encontrar? Você tem um perfil ali no Instagram, tanto quanto ativo, né, direcionado a trazer dicas, várias provocações relevantes em torno da vida saudável. Como é que o pessoal te encontra lá? O que eles podem encontrar lá e ter contato contigo? Então, meu perfil lá no Instagram é o @DRA, de doutora, Letícia Margallo, com 2 L's, tá? Margallo. Lá eu tenho sempre trazido informações com embasamento científico, essa é a minha maior premissa. Então, eu sigo as grandes sociedades da endocrinologia mundiais, então não tem opinião minha lá, né? Porque tem muito Instagram aí baseado em opinião pessoal. Então, lá eu não tenho opiniões minhas, eu tenho aprendizados baseados em estudos grandes e pessoas muito boas que estudam obesidade, diabetes, endocrinologia no mundo e fazem isso muito bem. E eu tento sempre trazer dicas práticas, né? Porque entre o estudo e a aplicação é um abismo, né? Então, eu sempre tento trazer também algumas dicas de receita, que às vezes ajuda a gente a pensar fora da caixa, dicas de atividade física. E a gente às vezes pensa só em musculação e quem não gosta acha que não tem atividade física para ele, tem várias outras. Falo sobre doenças, eventualmente, mas estou sempre tentando trazer informação confiável para a gente não cair nesses golpes do vigário que tem um monte aí. Muito bom. E você leva muito para o teu Instagram, que eu acho muito legal, me ensina muito, que é parte do que você fez hoje aqui. Em vários momentos você trouxe uma visão científica fácil de compreender sobre tudo o que ocorre no nosso corpo em relação a algo conectado com sono, com alimentação, com tudo que você falou aqui, né? E na essência que pode te direcionar para algo melhor. Então eu vejo que você abre muita caixa de interação lá e a galera vai mandando questões e eu acho que isso democratiza um conhecimento vital, né? Cara, saúde, na minha opinião, tem que ser uma escolha, mas é uma escolha que as pessoas, para fazerem a escolha, elas têm que ter consciência do que é isso, né? E você está contribuindo certamente com esse movimento. Então, galera, acompanhem ali e quando ela abrir caixinha de interação lá, usem e abusem. Lá tem um quadro chamado Você Sabia? Que é exatamente essa pegada, né? Eu tenho um vídeo por semana, ou a cada 2 semanas, onde eu explico alguma coisa inusitada, assim, que as pessoas em geral têm dúvida. Tento trazer de uma linguagem mais fácil da gente entender, sem mediquês, né? Porque mediquês é uma língua à parte. Então eu tento trazer uma linguagem fácil para a gente entender. Eu acho que se a gente entende os porquês, fica muito mais fácil da gente decidir aquilo, né? Se a gente decidir só porque alguém mandou, em geral não funciona. Mas se a gente entende por quê, como, o que isso vai trazer de benefício, fica um pouquinho menos sofrido a gente fazer as escolhas melhores para nossa saúde. Muito bom. Então, estou sempre por lá, qualquer coisa, manda dúvida, se ficou alguma dúvida do nosso papo aqui, se alguma coisa foi rápida, que eu quase não falo, vocês já perceberam, né? Pode mandar por lá. Eu atendo em consultório na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, precisando, estou sempre terças e quintas lá também. Tem os contatos todos lá no Instagram, vocês conseguem me achar fácil. Muito bom. Muito bem. Letícia, doutora Letícia, minha querida amiga e doutora, né? Que honra poder ter essa conversa contigo, depois de termos nos conhecido tanto tempo atrás. E eu sou muito grato por você também ter me direcionado em vários momentos aqui, nas nossas conversas e momentos bem especiais. Então, obrigado. Eu quero que, de fato, a galera consiga sentir e aproveitar a oportunidade desse episódio inteiro aqui, que foi mais do que um bate-papo, foi uma aula, e a gente precisa realmente ter essa consciência, que eu acho que resume bem o que você nos ajudou a trazer nesse episódio aqui. Obesidade é doença, é um assunto sério, e a gente não resolve isso de maneira tão rápida, é uma transformação do modelo mental, precisa de gente te apoiando, precisa ter uma estrutura bem planejada para a sua realidade e nada de ficar copiando o que os outros fazem, porque o que os outros fazem é para elas. Você tem que encontrar o seu caminho. Então, Lê, obrigado. E, prazer. Galera, pega esse link, compartilha com todo mundo que você conhece na tua vida, porque essa mensagem precisa ir mais longe, né? Então, siga a gente, se inscreve no canal, manda isso para todo mundo, se inscreva também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, tudo, a gente tá em todo que é lugar. Então, chega mais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!